Quero convidar você a estar sentado. Eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Com os meus louvores. Mas eu digo algo para você nessa noite. Não fique desapercebido. Aleluia. O tempo que nós temos na presença do Senhor, na casa do Senhor, é um tempo que passa muito rápido. Aleluia. Então o tempo que nós temos aqui deve ser aproveitado. Então aproveite o momento que você tem, o tempo que você tem. Que é a melhor parte que você escolheu nessa noite para adorar o Senhor. E não fique desapercebido. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque Ele conhece a tua casa, a tua família e também a tua vida. Amém? Espírito Santo de Deus. Aleluia. A minha mão te louva, Senhor. Te louvo. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso que é tão difícil acreditar. Aleluia, Jesus. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Aleluia. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante, mas o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade
obras completas, vai fazer brilhar a certa. Aleluia! Nessa noite, e o Deus que faz obras, e Ele faz obras completas na minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Eu quero convidar a igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, e o versículo 19 a seguir. Tiago, capítulo 1, e o versículo 19. Aleluia. Aleluia. Você que achou, diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundície e sujidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sedes, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, seja semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado naquilo que faz. Amém? Aleluia. Palavra gloriosa, né? Eu quero falar nessa noite sobre a prática da palavra. Eu quero dizer que a palavra que vem de Deus, ela sempre vem com uma direção certa. A palavra que vem de Deus, ela vem para nos orientar, para dirigir os nossos passos, para que nós venhamos estar sempre no centro e no querer da vontade de Deus. Então seja nessa noite sensível à voz do Espírito Santo, porque aquele que tem intimidade com Deus, ele é sensível à voz de Deus. Aquele que tem compromisso com Deus, ele sabe identificar quando é Deus que fala com ele, quando é Deus que o chama para o propósito, quando é o Senhor que o repreende, e quando é o Senhor que apresenta a ele o caminho da salvação. A palavra do Senhor nos mostra, diante dessa epístola escrita por Tiago, apóstolo, servo do Senhor, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Tiago, ele não está escrevendo em sua epístola a uma igreja local, mas a todo cristão. Ele também escreve às 12 tribos que se encontram na diáspora. Ele escreve com o intuito de que aquelas pessoas que vêm ouvir essa palavra, elas vêm estar prontas a realizar e colocar em prática aquilo que Deus quer. Aleluia. Porque quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, nós estamos exercendo não a nossa vontade, mas nós estamos exercendo o chamado e o querer de Deus. No capítulo 1, do versículo 1 de Tiago, ele escreve a toda a casa de Israel. A Bíblia diz que judeus cristãos que foram dispersos, Tiago conhecia aqueles irmãos. Eles confessavam com os seus lábios, como diz a Bíblia, mas não viviam a prática da palavra. Eles conheciam a palavra do Senhor, eles conheciam o Evangelho, eles sabiam a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, mas não estavam vivendo a palavra de Deus como ela deveria ser vivida. Vivemos em tempos, em dias, em que muitas pessoas conhecem esse Evangelho, em que muitas
Da mesma forma, o povo de Israel conhecia a voz de Deus, viu o livramento do Senhor, era dirigido por Moisés, era conduzido pela voz do Senhor. Mas no momento de dificuldade, no momento de adversidade, o povo procurava em seu coração fazer aquilo que os agradava. Mas nem sempre aquilo que nos agrada é o que agrada a Deus. Nós devemos estar atentos aos mandamentos, às palavras do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor fala é para que nós venhamos viver uma vida em obediência. Foi assim com o povo de Israel. O Senhor os sustentou, o Senhor os alimentou, o Senhor cuidou do seu povo. Eles estavam debaixo de uma promessa e estavam sendo conduzidos para uma grande vitória. E essa vitória era Canaã. Essa vitória era a terra da promessa. Mas no meio do caminho, aleluia, eles precisavam não somente ser ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Eles precisavam ouvir e colocar no seu dia a dia tudo aquilo que Moisés ensinava diariamente, tudo aquilo que Moisés mostrava e tudo aquilo que Moisés fazia, no intuito de dirigir o povo ao caminho da salvação, ao caminho da vitória. Aleluia. Mas no capítulo 1, no versículo 2 de Tiago, ele diz: meus irmãos, tenham alegria nas provações, sabendo que a palavra da vossa fé opera a paciência. O que aconteceu com o povo que foi arrancado do Egito, que entrou no deserto e que recebeu do Senhor uma promessa? O que houve com aquele povo que viu o operar de Deus? O que houve com aquele povo que se desviou da direção de Deus? O povo olhava para o tempo. O povo não suportava esperar. O povo precisava compreender o que é esperar em Deus. Muitas pessoas se afastam e saem do caminho da direção do Senhor, porque não aguentam, não suportam esperar em Deus. Sabemos que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo que o Senhor nos concede é um tempo em que Ele quer trabalhar no nosso caráter, em nossa mente, em nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. E quando nós somos provados e passamos por situações adversas, não é para que o Senhor quer nos mostrar que Ele é um Deus ruim, um Deus difícil. Ele quer nos mostrar que Ele é um Deus que nos ama. Ele quer nos mostrar que Ele é um Deus que quer nos dar a maturidade cristã que todos nós precisamos ter. Só conhece aquele que passa por dificuldade, só conhece aquele que entrou no processo, aquele que está no vale, aquele que está no deserto. Esse conhece o Deus a qual ele serve, o Pai a qual ele serve, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Pai que nós o servimos, que nós o conhecemos, Ele nos corrige, Ele nos adverte, Ele nos ensina, nos capacita a viver uma vida em fidelidade a Ele. Mas para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos perseverar na Sua palavra, nós precisamos continuar na Sua dependência. O povo de Israel precisava ser dependente do Senhor, porque é por isso que o Senhor nos arrancou do Egito, nos lançou no deserto para passar sede, para morrer de fome, para perecer de frio ou de calor. O Senhor nos colocou no deserto para mostrar quem realmente o Senhor é. E é na dificuldade, na adversidade que o Senhor se revela a nós no profundo, no oculto e no secreto.
E é por isso que o Senhor nos chama para uma intimidade. Quando o Senhor nos chama para uma intimidade, Ele quer mostrar o seu agir, o seu trabalhar. Ele quer se manifestar a nós de uma forma sobrenatural. Porque o Deus que arrancou aquele povo do Egito era um Deus que tinha coisas grandes para o seu povo. Era um Deus que tinha uma terra nova, uma terra próspera, mas era um Deus que esperava a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o comprometimento da igreja, do povo escolhido, daqueles que Ele tinha chamado para o seu fiel propósito. E comigo e com você não é diferente nessa noite. O Senhor nos chama para um propósito, Ele nos chama para um compromisso. Mas quem quer ir com Cristo? Quem quer ir com Cristo nessa noite? Quem quer passar pelas adversidades? Quem quer passar pelas provações? Quem quer enfrentar o deserto? Aleluia! Nós precisamos ir com aquele que nos chamou. Porque caminhar com Cristo é caminhar para uma vida eterna. É gozar daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Ser peregrino nessa terra é saber que existe um céu que nos espera. Existe um céu que nos aguarda, igreja. O que me chama a atenção no capítulo 1, no versículo 5, que Tiago diz: mas se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ele dá, mas Ele dá de uma forma liberalmente. Aleluia. O Senhor dá sabedoria àqueles que pedem. O Senhor dá sabedoria àqueles que precisam de sabedoria. Aleluia. Em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus a ele pede o que quiseres e eu te darei. A palavra de Salomão veio o Senhor dizendo: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Aleluia. Como também ele andou contigo em verdade e justiça, e também em retidão de coração. Perante a tua face guardaste essa grande beneficência. Ele deste um filho que assentaste no seu trono. Como vê neste dia agora, pois, ó Senhor, pois, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em seu lugar. Aleluia. Ele começou a entrar em um diálogo com Deus e começou a dizer: Senhor, eu conheço o povo que está à minha frente. Eu peço uma direção, mas primeiramente eu peço uma sabedoria. Salomão lhe teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus. Salomão lhe teve a oportunidade de pedir, tendo a certeza e a convicção que aquilo que saísse da boca dele seria realizado pelo Senhor no céu. O Senhor concedeu a Salomão essa oportunidade. Aleluia. Porque Salomão estava na direção de Deus. E quando nós estamos na vontade do Senhor, o Senhor, Ele honra a nossa vida. E nessa noite não é diferente. Não importa como você adentrou por essa porta no templo. Não importa o que tu tens apresentado em tua oração. Não importa a forma que você tem buscado o Senhor diariamente, no teu dia a dia. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece a tua necessidade. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece o que deseja realmente o teu coração. E Ele vai agir diretamente no centro da tua vontade. Porque o Deus que nós servimos
É um Deus que opera milagres aonde não tem milagres. É um Deus que opera milagres e traz à existência aquilo que ainda não existe. Então não se preocupes. O Deus que tu serve é um Deus fiel. É um Deus de perto, é um Deus de longe. É um Deus que ouve o clamor do homem. É um Deus que está atento a nos ouvir. E Ele nos conhece. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Aleluia. No capítulo 1, no versículo 19, irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio em irar e tardio ao falar. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria de como agir, de como falar e de como se portar. Porque nós temos uma identidade. Aleluia. Nós somos servos do Altíssimo. Nós somos reconhecidos no meio da sociedade em servir ao Senhor, em ser cristão, em ser justo, em ser fiel, em ser filho, em ser temente. Então tudo aquilo que sai da nossa boca vai nos dizer quem nós somos realmente. Porque não adianta de nada nós estarmos aqui adorando, glorificando, e quando sair ali da porta para fora, nós usar palavras que são desagradáveis a Deus. Aleluia. Ou até mesmo no momento de ira, nós falarmos coisas que não vêm do céu. Porque aquilo que sai da boca do homem também pode condenar. Também aquilo que sai da boca do homem também pode abençoá-lo. Nós temos que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Aleluia. Porque tudo aquilo que sai da boca do homem tanto pode abençoar como pode o amaldiçoar. Aleluia. Devemos ser vigilantes. Aleluia. Devemos ter um cuidado. Devemos ser primeiro ouvintes, tardio em falar, tardio em irar. Aquele que ouve, dificilmente ele vai se irar. Aquele que ouve, ele está entendendo, ele está compreendendo, ele está absorvendo. Ele vai saber o momento de falar, ele vai saber o momento de entrar, mas também o momento de sair. Nós precisamos olhar para Jesus. Aleluia. E vê que Jesus ele entrava em debates, em discussões, em situações que eram referentes à fé, que eram referentes ao céu, que era referente à obra, que era referente ao chamado. Jesus sabia o que falar, como falar e como conduzir as palavras que saíam de sua boca, porque o que ele falava era o que o Pai queria. Da forma que ele agia, como o Pai queria que ele agisse. Aleluia. Glória a Deus. Jesus neste mundo foi homem, sentiu as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias. Glória a teu nome. Tudo que nós sentimos hoje, Jesus sabe o que nós sentimos, porque Ele também sentiu. Jesus como homem, Ele sentiu. Aleluia. Mas em tudo foi santo, porque era filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele veio neste mundo para nos conduzir. Não somente ao verdadeiro Evangelho, mas para nos conduzir ao céu que nos espera. Aleluia. Nós devemos nos preocupar com o nosso comportamento, Aleluia. com a nossa vida no altar, Glória a Deus. com o nosso compromisso com Deus. Aleluia. Nós devemos nos preocupar se nós estamos agindo da mesma forma que Jesus agia. Ou será que nós estamos vivendo uma vida diferente? Diferente do que esse Evangelho nos prega, diferente da que Jesus nos fala para que nós
ao compromisso, à obra de Deus, à responsabilidade de fazermos a vontade do Senhor. Porque nós devemos ter a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em Salmos de número 106, versículo 33, Moisés ele se irrita. E a Bíblia diz que ao se irritar, Moisés ele fala sem refletir, porque o povo de Israel começou a provocá-lo, provocando a ira de Deus. Aleluia. O papel de Moisés não foi muito fácil, porque estar na frente de um povo difícil era passar raiva, era passar situações difíceis. Aleluia. O povo de Israel começou a provocar a ira de Deus quando exigia água em Meribá. A Bíblia diz que o povo exigia de Meribá água. Aleluia. E Moisés paga o preço por causa da rebeldia do povo. Moisés ele paga o preço. Aleluia. Foi primeiramente não refletir. E falar primeiro sem refletir. Isso lhe causou uma situação difícil. Aleluia. Isso lhe causou de ele olhar a terra prometida e não entrar nela. Aleluia. Glória a Deus. Moisés foi repreendido pelo Senhor, mas ele atentou para os seus atos, ele atentou para aquilo que o Senhor falava com ele. A palavra do Senhor nos fala em Números, no capítulo 20. Eu quero ler aqui o versículo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão: portanto, não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Aleluia. Moisés tocou 2 vezes na rocha. Aleluia. E aquele povo rebelde tiraram água para beber, tiraram água para alimentar os seus animais. Aleluia. Eles puderam usufruir daquilo que eles estavam pedindo. Eles puderam receber aquilo que era como necessidade para eles. Mas a palavra do Senhor, quando ela é ministrada, a palavra do Senhor, quando sai da sua boca, ela não sai embora. É por isso que nós devemos ter um cuidado com tudo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque nós servimos um Deus que tudo vê, tudo conhece. Em Provérbios 10:19 diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que fecha a boca, este sim, ele é sábio. Devemos cuidar, devemos pedir sabedoria, graça ao Senhor. Devemos pedir ao Senhor que Ele venha nos orientar. Peça orientação a Deus no teu dia a dia, no teu serviço secular, na tua família, nos projetos, naquilo que tu tens colocado, anotado perante Deus que você quer realizar. Peça a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus.
questionando, dizendo a ele que ele viesse abandonar o Deus a qual ele servia, porque o que esperava era a morte, nada mais. Mas Jó se lembrava de quem ele era na presença de Deus. Ele era um homem fiel, ele era um homem justo na terra de Uz, ele era um homem de compromisso, ele era um homem que oferecia ao Senhor sacrifícios. Glória a Deus. A sua família, a sua casa. Aleluia. Até mesmo seus amigos sabiam quem ele era. Aleluia. Mas no momento da adversidade, só quem permaneceu ao seu lado era sua esposa. E aqueles que olhavam para Jó tinham uma palavra. E essa palavra que tinha era uma palavra boa. Era uma palavra difícil. O que será que ele fez para que o seu Deus fizesse com que ele viesse perder tudo? Aleluia. Mas o que permaneceu sobre a vida de Jó foi a adoração. Aleluia. O que permaneceu sobre a vida de Jó foi a humilhação, foi a perseverança, foi ele não ter saído da presença de Deus. O que fez que o Senhor mostrasse a sua esposa que o mesmo Deus que tirou é o mesmo Deus que restituiu. Aleluia. Aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha na vida de cada um de nós de formas diferentes. Ele sabe como moldar o teu caráter nessa noite. Aleluia. Ele sabe como agir na tua vida. Ele tem preparado a tua vitória, a tua bênção, aquilo que tu tens colocado em oração. Mas primeiro, Ele vai trabalhar no teu interior. Mas primeiro Ele vai mostrar quem Ele é na tua vida. E muitas das vezes o Senhor precisa arrancar de nós muitas coisas antes de nos abençoar, antes de conceder a nós aquilo que Ele tem prometido lá na frente. Então tudo aquilo que o Senhor Ele tira, Ele arranca. Não é para ver a nossa morte, é para colocar em ordem a nossa vida espiritual, é para nos dar maturidade espiritual, é para nos dar crescimento espiritual. Aleluia. Nós servimos um Deus que opera milagres na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que nele esperam. O que tu tens esperado nessa noite do Senhor? Uma cura? Salvação no meio da tua família? Hoje eu ministrei na EBD que nós devemos ter um cuidado com a nossa família. Nós devemos se preocupar com a nossa família. Muitas vezes se preocupamos em estar presente na igreja, em estar presente na obra, em estar em comunhão com o nosso pastor, com os nossos irmãos da igreja, isso é bom. Mas se esquecemos, muitas das vezes, de visitar um parente, de ver se ele precisa de uma palavra, de um abraço, de um auxílio. Aleluia. Você precisa ganhar-os da tua casa. Você precisa ganhá-los da tua família. Porque eles veem quem você é. Mas eles também precisam viver o que você vive na presença de Deus. Aleluia. Quantas pessoas que perdem festas, casamentos, como eu já perdi, como eu já deixei de ir para estar na igreja. Mas, talvez olhando, dizendo, não vou lá. Lá vai ter uma influência, música alta, coisas mundanas. Mas nós precisamos estar lá. Nós precisamos ser a luz do
uma vida em depressão, fracasso emocional, sem força para se levantar? Será que nós estamos se preocupando e observando que não somente no meio da nossa família, mas no meio dessa sociedade, nós precisamos dar frutos? Nós precisamos exercer o dom que há em nós. Aleluia. Da mesma forma que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: desperte o dom que há em ti. Timóteo estava com medo. Timóteo estava se preocupando. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo já estava velho. Porque ele iria assumir essa responsabilidade de cuidar da igreja local, de ser a diferença, de ser o espelho, de ser como o apóstolo Paulo. Era uma grande responsabilidade. Mas Timóteo era um homem espiritual, era um homem crescido no Evangelho, era um homem admirável, era um filho na fé do apóstolo Paulo. Mas ele também teve as suas crises, ele também teve seus medos, as suas inseguranças. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo a Timóteo: lembra-te da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice. Lembra-te do exemplo que tu tivesse dentro da tua casa, mulheres de oração. Lembra-te da fé. Não decida mais a fé que ainda vive, que ainda reina e que ainda mora dentro de ti. Não se esqueça quem tu és na presença do Senhor. Aleluia. Porque a adversidade, muitas das vezes, nos faz esquecer de quem realmente nós somos na presença do Senhor. Nós somos escolhidos, nós somos filhos, nós somos herdeiros daquele que nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele vai se encarregar. Se Ele te chamou, Ele vai se encarregar. Então ocupa a tua mente e a tua vida em fazer a vontade do Senhor. Porque aquilo que para ti é impossível é difícil. Para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Então não se esqueça dessa palavra. Fiel é aquele que te chamou. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar pela